É com você. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. Na verdade, foi um protesto que aconteceu lá no presídio de Picos. 2 pavilhões, dos 4 que existem no presídio, aderiram a esse protesto. Os presos desses pavilhões acabaram protestando em relação à alimentação. Estão insatisfeitos com a quantidade de alimentação que foi fornecida, ou que é fornecida semanalmente aos presos. O secretário já está aqui ao nosso lado. Ele passou hoje e amanhã recebendo a imprensa nessa entrevista coletiva, recebeu vários órgãos de imprensa para explicar o que aconteceu lá na cidade de Picos. E agora conversa conosco para também falar a respeito desse protesto, como ele prefere chamar, que aconteceu lá no presídio de Picos. Secretário, boa tarde. O que exatamente aconteceu lá na cidade de Picos e de que maneira a Secretaria de Justiça trabalhou para controlar os presos naqueles presídios? Na realidade, o que aconteceu foi um protesto onde nós colocamos em todo o sistema prisional medidas de contenção de entrada de alimentos, porque o Estado já fornece à população carcerária 3 refeições, e essas refeições, evidentemente, balanceadas, controladas por uma nutricionista, com um cardápio. O Estado dá uma regalia. Quando o Estado não pode bancar os alimentos, a lei de execução penal prevê que a família possa contribuir nesse sentido, que não é o caso do Piauí. No Piauí nós fornecemos 3 refeições. E o que fizemos foi tão somente frear a entrada desenfreada de alimentos que vinha por parte dos familiares. Nós controlamos e isso gerou esse mal-estar. Qual era o receio da Secretaria de Justiça com a entrada desses alimentos? Vocês tinham medo de quê? Antes de tudo, é preciso que se diga que uma penitenciária não é um hotel, não é uma pousada, não é uma pensão, é uma casa de detenção, onde as pessoas que estão lá estão tolhidas da sua liberdade e precisam ser guardadas e, evidentemente, ressocializadas, que é o nosso papel como secretário de Justiça. E o que nós fizemos foi elaborar uma portaria dentro da lei e nesta portaria nós controlamos, freamos a entrada dos alimentos que os familiares trazem nas suas visitas semanais. Foi só isso que aconteceu. E isso gerou protesto. Esse protesto foi violento, secretário? Não considero que foi violento. Houve apenas dano ao patrimônio público. Quebraram algumas grades, quebraram cadeados. E isso, infelizmente, aconteceu. São 4 pavilhões, ou seja, 2 deles estavam envolvidos nessa manifestação. Houve refém, houve pedido de negociação. Como é que vocês dialogaram com esses presos? Não houve refém, não houve agressões, houve o entendimento que se deve haver em situações como essa. A situação está sob controle, a nossa medida, que são medidas de disciplina, vão continuar a prevalecer, pois nós queremos que a sociedade saiba que, acima de tudo, nós temos compromisso com o nosso trabalho, sabemos como fazer as coisas acontecerem, utilizamos a lei em todas as nossas atribuições e esta medida continuará a prevalecer na entrada de alimentos que traziam dentro destes alimentos as drogas, os telefones celulares, as baterias e tudo que é danoso e tudo que pode colocar em risco a segurança de um presídio. Vocês já chegaram a constatar que os telefones celulares, ou drogas, ou armas entraram no presídio através de alimentos em algum momento? Muitas e muitas vezes, não só através dos alimentos, mas através das próprias pessoas que vão até lá fazer as suas visitas. Visitas também vão ser restringidas em função do que observaram? As visitas não são restringidas, as visitas são controladas. Nós instituímos nessa nossa gestão no governo Wilson Martins uma série de medidas que traduzem uma fiscalização maior, um controle de disciplina e um freio em situações como essa. Os alimentos são dados, nós permitimos, é uma regalia que o Estado faz às famílias, já que eles recebem, como eu frisei anteriormente, as 3 refeições, não há necessidade de vir alimentos, mas nós permitimos que alguns alimentos possam vir a entrar. E nós freamos essa quantidade desenfreada, pois além de traduzir um perigo destes alimentos, os alimentos eles não consumiam como um todo, isso gerava um tremendo mau cheiro dentro dos presídios. E o que nós fazemos é apenas dar este controle e dar a segurança necessária dentro dessa casa prisional. Joelson. Pois não, Tony? Joelson, eu queria cumprimentar o secretário Henrique Rebelo. Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes do seu grande programa. Muito obrigado pela sua atenção, secretário Henrique. Secretário, a gente sabe que em se comparando a situação do Piauí com demais estados, é uma situação relativamente, vamos dizer, tranquila. Mas temos problemas e um desses problemas é a questão da superlotação em presídios, na própria casa de custódia. Eu queria ouvir do senhor um posicionamento com relação a essa questão da superlotação. Quais são as medidas que o senhor pretende adotar para resolver ou pelo menos minimizar esta situação já a partir deste ano de 2012, secretário? Durante esta nossa gestão, que iniciou-se no ano de 2011, nós apresentamos um resultado de que nenhuma rebelião, nenhum motim aconteceu de consequências danosas para o sistema prisional. Isso pelas medidas que temos aplicado nesta gestão do governo Wilson Martins. Nós temos feito esse controle como este que agora há pouco falei aos seus ouvintes. Mas temos também a preocupação, nós sabemos que nós enfrentamos a superlotação. E a superlotação nós enfrentamos da seguinte maneira: temos projetos aprovados por Brasília, onde nós iremos trazer para o Piauí, em um investimento de 30 milhões de reais, presídios em algumas cidades do Piauí, como Floriano, onde antes era um local, um tiro de guerra, e hoje funciona como penitenciária. Era em Parnaíba, que era um mercado e foi transformado em uma penitenciária. É a penitenciária Irmão Guido, que precisa ser ampliada. É a penitenciária feminina, que precisa de uma nova penitenciária. É a reforma da casa de custódia que está sendo feita. É a reforma de uma penitenciária que se localiza na cidade de Esperantina, que está sendo feita. Então, esses investimentos, sejam estaduais ou federais, estão acontecendo no sistema prisional do Piauí. Bom, o senhor falou sobre as reformas e os investimentos, e eu queria ouvir do senhor um posicionamento sobre a questão da finalidade da casa de custódia. Há um questionamento muito grande, secretário, sobre a finalidade. Aquilo lá é uma casa para custodiar presos que estarão no aguardo de um julgamento. E claro, isso não depende unicamente da pasta que o senhor dirige. Mas no que se refere a esse desvio de finalidade, onde presos ficam lá por anos aguardando o julgamento, que tipo de providências estão sendo tomadas, secretário? Bom, nós vamos ampliar a casa de custódia com 2 pavilhões. Temos necessidade de guardar alguns detentos naquela casa prisional, pois é uma casa que oferece uma segurança maior. E estas situações que acontecem de superlotação está sendo resolvida através dos projetos que temos falado, como falei agora há pouco, para você e para os seus ouvintes. De uma maneira que nós temos procurado dar a segurança ao sistema prisional, fazer com que o sistema prisional funcione de uma forma objetiva, transparente, e sabemos e conhecemos os problemas do sistema prisional do Piauí e temos resolvido muitos deles. Agora, o sistema prisional sempre vai ter problemas. Nós sempre vamos conviver com essas situações. Felizmente no Piauí, pelas medidas que nós aplicamos, não temos tido rebeliões nem quaisquer coisa que traduza em violência, em mortes, em reféns. Temos tido este cuidado. E estas medidas, como esta que falei agora há pouco para você, sobre a questão dos alimentos, é uma delas. Existem outras. E sempre estaremos fazendo com que novas medidas de fiscalização, de controle, possam acontecer no sistema prisional do Piauí, para que nós tenhamos um sistema prisional tranquilo, diferente de muitos outros estados do Brasil, onde existem situações aberrantes. Aqui no Piauí, os alimentos são feitos, são dados, a segurança existe problema, existe superlotação, existe, mas estamos cuidando para resolver essas situações, Tony. Para a gente concluir, secretário, como é que tem sido a relação do senhor e da sua equipe com o sindicato da categoria, o Simpojusp? O Simpojusp esteve ontem lá em Picos, né? Esteve lá em Picos. Então, como tem sido? Há diálogo? Tem tido um contato? É a melhor possível. Nós entendemos que o sindicato cuida da parte dele, e nós cuidamos da nossa parte. O sindicato tem as suas atribuições. As atribuições do sindicato não é administrar o problema prisional, não é administrar as penitenciárias, são outras atribuições que ele tem que nós respeitamos. E as nossas atribuições é de ressocializar o detento, é de fazer com que o detento não fuja, é de dar medidas
de que este indivíduo possa ser recuperado e voltar à sociedade como um cidadão. Essas são as nossas tentativas e é esse o nosso objetivo aqui na Secretaria. Secretário Henrique Alencar Rebelo. Muito obrigado, secretário, pela sua atenção ao Jornal do Piauí. Joelson, fica com você aí, se tem ainda alguma conclusão a fazer com o secretário, de já agradecendo a presença do secretário aqui no programa. Não, Tony, na verdade são 325 presos lá na penitenciária de Picos, dividido em 4 pavilhões. 2 desses pavilhões participaram desse manifesto contra a redução no número de alimentos, mas, como você falou, depois das 10 horas de protesto, já está tudo controlado, tudo tranquilo lá na penitenciária de Picos. Obrigado, Joelson Giordani, ao vivo do gabinete do secretário Henrique Rebelo. E olha...